Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Nós ouvimos na primeira leitura a continuidade dos dias anteriores do livro de Macabeus, a história daquele rei sanguinolento que queria forçar todos a desobedecer à lei, como diz o texto aqui, levar à apostasia. Isto significa afastar-se de Deus, desobedecer às ordens, mandamentos e cumprindo uma ordem de que não era Deus, que era humano apenas. Ele propõe que se ele desobedecesse à lei de Deus, mas seguisse as ordens do rei, ele se tornaria grande amigo do rei. Primeiro que a amizade a gente não compra, não é por decreto. Se você fizer isso, você vai se tornar amigo. A amizade nasce dentro do nosso coração. Como que um emissário do rei pode decretar que se Matatias desobedecesse à lei de Deus para seguir aquilo que era pedido pelo rei, que ele seria amigo do rei? Ninguém pode fazer isso, ainda que seja aliado por interesses pessoais, muitas vezes escusos, mas ninguém escolhe amizade para a gente. Amizade a gente cria de um lado e de outro, apesar que muitas vezes alguém se diz amigo e não é também amigo, mas isso é o que nasce no coração da gente. E aquela fidelidade, como diz, a aliança ao mandamento, a aliança àquilo que Deus fez, que Deus propôs essa aliança ao seu povo por muitas e muitas vezes com vários dos antepassados, começando lá com Abraão, depois com tantos outros, com os nossos chefes, profetas e tudo mais. E Jesus que veio renovar essa aliança com seu sangue derramado na cruz. Como que nós podemos deixar tudo isso em troca de valores que não são valores? Talvez um poder que a gente adquire numa sociedade que é passageiro, aquilo que é um tesouro construído em bases de barro. Isso não leva a gente muito longe, mas quando nós construímos a nossa amizade com Deus, nós estamos bem fundamentados e isso não cai, não quebra, porque Deus está sempre cumprindo com a sua aliança, sempre nos protegendo, sempre ao nosso alcance. Quando a gente desliza, Ele vai lá, nos busca, por quê? Não por imposição, mas porque Ele nos ama, Ele nos quer no reto caminho. E no Evangelho, Jesus, Ele praticamente chora sobre Jerusalém. Não é pela cidade, não é pelas casas, não é pela natureza, seja ela viva ou morta, as casas ou as plantas, mas por causa das pessoas. Que no final ele fala assim: porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Essa visita é o próprio Jesus.
que lá se fundamentou, e ali era o centro, já como também o centro civil, mas da religião, onde ali estava o grande templo, e Jesus tomava aquilo ali como referência. Não nasceu, não quer dizer que ele morou, porque a sua morada era o mundo. E como que aquele povo se desviava de Deus? Certamente ele já prevê que um dia vai ser tudo destruído. Como ele prevê, muitas vezes as coisas vão se acabando, que todo ser criado acaba. Só Deus, que é o verdadeiro Criador, que não acaba. A gente pode também criar alguma coisa, não é porque a gente criou alguma coisa que não acaba, mas a gente é ser criado também. E Jesus não fala aquilo porque você tem uma vida, como a expressão dos objetos, vida útil. A nossa vida é até 50, 60, 80, 100 anos. Não, não é por isso. Mas porque era fruto daquilo que eles não estavam correspondendo à sua presença. A presença de Jesus, tudo deve se inclinar, se dobrar, porque a sua presença é tudo. E hoje nós celebramos a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo. Outro dia nós celebrávamos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, e eu falava de 4 basílicas maiores, que estão todas em Roma, e falei que me esqueci de uma, exatamente São Paulo, que é São Pedro, que é a grande basílica, São Paulo, chamado Estes Muros, que é fora dos muros, São João de Latrão e Santa Maria Maior. E se nós celebramos a dedicação seria o dia da bênção, da consagração da igreja, do altar. Poderia, de uma maneira mais conhecida, como fosse a inauguração com bênção da igreja. Não quer dizer que elas tenham sido dedicadas nessa data de hoje. Pode ser que não tenha nenhum registro com fidelidade de data, e que as duas tenham sido feitas no mesmo dia. Como nós celebramos o martírio de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, eles não morreram no mesmo dia, mas nós aglutinamos certas celebrações de tamanha importância que elas são, para a gente poder rezar em cima dessa celebração. Na verdade, a celebração de hoje não é uma festa, não é uma solenidade, é o que nós chamamos de memória, que a gente pode rezar na liturgia, tanto a liturgia desse acontecimento, como no tempo comum. E o que significa a basílica? Já disse, basílica significa a casa do rei, do grego basileus, significa rei. Então, basílica é a casa do rei. E o rei maior, o rei dos reis, é o próprio Jesus. Domingo que vem nós vamos celebrar esta festa. Quando Pilatos pergunta, tu és rei? Então ele é o rei dos reis. E se nós celebramos a dedicação da basílica, é o espaço em que nós valorizamos, quando nós queremos alguma coisa importante, lá na minha casa. Ainda que a casa não seja propriedade, mas na minha residência. É onde a gente vive, passa uma grande parte do tempo. Onde se vive a família, cria a família. É um lugar sagrado, a nossa casa. A gente pode gostar ou não, pode ser uma casa luxuosa ou uma choupana, é a nossa casa. E assim, a basílica pode ser sofisticada, ela pode ter um cunho histórico, como nós temos aqui, a de São Pedro e São Paulo, e pode ser algo mais novo, mais simples, mas ali é a casa do rei. Mas nós precisamos valorizar mais a casa que Jesus mora, que deve ser o nosso coração. Eu disse outro dia que o nosso coração, a nossa pessoa, a nossa vida, a vida de uma pessoa, vale mais que todas as basílicas do mundo. Que a basílica constrói outra. E ser humano, outro igual a mim, ninguém constrói mais. Nós somos seres criados por Deus, único
irrepetível, não se repete. E nós somos fruto do amor de Deus. Então, uma pessoa que se perde é uma perda grande e que às vezes nós queremos indenizar, queremos pagar, queremos fazer algo à família por uma vida, mas não traz de volta. Por isso, nós precisamos valorizar. São Paulo fala: não sabeis que sois morada, sois templo do Espírito Santo? Vamos, ao entrar numa casa de Deus, igreja, basílica, santuário, seja uma capelinha, sempre nesse respeito, ali mora Deus. Mas quando passarmos por alguém também que possa reverenciar, aqui mora Deus. Este é a imagem e semelhança de Deus. Vamos nesse momento fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos ajude a viver intensamente nesse encontro com Ele, na sua casa, na sua basílica, e assim encontrá-lo em nosso irmão.